Olá! Hoje aqui no Mosaico teremos como convidado o ator Ricardo Pontes. Ricardo, pioneiro da televisão cearense, ator de mão cheia. Antes disso, vamos ao vídeo arte. E hoje temos aqui Ricardo Pontes, ator, mas se eu for elencar o que o Ricardo já foi, né, é o programa todo, dizendo, Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Totonho. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aí aos telespectadores do meu grande amigo Totonho o seguinte: estou tremendamente feliz, agradavelmente feliz, e os senhores vão ver pela maneira descontraída, porque o Totonho, além de ser um amigo meu, irmão, que eu tenho o maior respeito, admiração, jeito espetacular, como inclusive nas artes também, e não sei se os senhores sabem, mas há um componente familiar, né? O irmão do Totonho é casado com a minha sobrinha. Então, quer queira, quer não, vai ter sangue lá pro Vitra. Tem. Só corrigindo aqui, é meu irmão, mas o André, na realidade, meu sobrinho também. Sobrinho. Meu irmão é o pai dele, rapaz, o Gera, desculpa né? esse 74 aqui, que às vezes dá uma furadinha, mas isso aí tudo bem, né? Ricardo. Mas eu gostaria de falar com os senhores o seguinte: eu sempre tive muita vontade, e graças a Deus o Totonho justificou essa minha vontade, de contar para todos vocês, até pela questão de posteridade, né? Você vai começando a ter 73, 74 e tal, aí você começa a entender que você precisa deixar um legado, você precisa deixar alguma coisa, né? E nada do que um vídeo ou um áudio onde você possa saber exatamente como era Fortaleza dos anos 59, 60 até 75, que aí já depois todo mundo sabe, porque já é cotidiano, né? Já é uma coisa atual. Mas eu tinha muita vontade de conversar com os telespectadores do programa do Totonho para dizer a eles como era. Eu não fiz preparo nenhum, ele entrou aqui de surpresa, eu poderia ter feito realmente até um... Eu poderia ter começado o programa até eu chegando aqui, né? Não é? Eu poderia ter feito um roteiro, mas aí eu resolvi fazer uma coisa tão informal que se eu esquecer alguma coisa, você vai... Eu vou. Você vai... E nós vamos pegar, Ricardo, de 59 mesmo para cá, né? Porque antes era lá no Rio, não era outra coisa. Então vamos focar na Fortaleza, vamos né? focar na Fortaleza. Fortaleza, em 1959, meus pais me mandaram para o Rio de Janeiro. Aí eu estudei no Colégio Anglo-Americano, lá em Botafogo, e fiquei 2 anos interno, que foi uma coisa boa. Na época, as pessoas que eram internas eram de bom grado. Depois, no meio digamos assim, do correr dos anos, os tal dos psiquiatras, psicólogos, fizeram uma pesquisa para saber até que ponto era bom, benéfico,
ser interno. Eu, graças a Deus, me dei muito bem. Aprendi a fazer a cama. Em 1959 eu sou de 48, 49, 50, 48 para 58, eu tinha 11 anos. Aprendi a fazer a cama, aprendi a dizer por favor, aprendi a ter respeito, aprendi a fazer os meus deveres, aquela coisa toda. Isso em 1959. 59, 60. Aí estudei lá um ano, aliás, 2 anos. Depois a minha mãe disse, se você tirar 7, você vem para o Ceará de novo. Ora, aqui eu tinha meus amigos, puxa vida. Lá no Rio também, graças a Deus eu tenho essa facilidade de fazer amizade e tudo. Mas aqui é que está, né, onde eu nasci, né, onde eu dei os meus primeiros passos, essa coisa. Aí eu tirei 7,1. Em cima da pinta. Tipo, e agora? Não, eu falei 7, você tirou 7,1, você vem. Vim para o Ceará. Como era Fortaleza em 61? 61, Fortaleza tinha de 300 a 400 mil pessoas. E o que acontece? Por causa disso, todo mundo se conhecia. Era uma grande época onde a gente dizia que ia para o Rio de Janeiro. Rapaz, eu vou para o Rio de Janeiro. Hoje em dia, se quiser, eu vou para o Rio. Pegar aqui um avião, vou para o Rio, vou lá tomar um choupinho. Mas naquela época, não. Era Rio de Janeiro. A distância também era... A distância, né? Inclusive, distância rapaz, cultural, não era? Totonho, a distância e também o hiato, a discriminação pesada que existia do Sul sobre o Norte. Era em todos os dias. No futebol, no teatro, no cinema, da música. E você sabe disso, que você tem grandes amigos musicais, né? O Fagner e outros tal, que você pergunta para eles a dificuldade que eles tiveram para abrir a porta dos cearenses naquela época, entendeu? Então, a discriminação era horrorosa. Se chegava um cara do Rio, isso nos anos 61, é bom que vocês sabem de tudo isso. Se chegasse um cara do Rio falando, chiando, bonitinho, com aquelas camisas de Volta ao Mundo? Não, não é Volta ao Mundo, não. Tamanco, camisa de folhagem, como é? Tipo Havaí, né? Era motivos tropicais. Motivos tropicais. Se chegar um seito desse, o seito escondia logo as namoradas da gente. Porque o cara ia em cima, não tinha a menor dúvida, e a menina caía. Estou fazendo um depoimento para que vocês fiquem certos de tudo que eu estou falando. Aqui é tudo de graça, não tem nada interessado. Vai ser um depoimento fiel. 60, 61. 62, eu estava no Ideal Clube, na piscina e tal, aí já tinha uns 13 para 14 anos, aí passou Américo Picanço. Tá fazendo aí? Eu digo, rapaz, tô no banho aí, por onde é que tu vais? Rapaz, eu vou agora ensaiar na TV Ceará. Que era grande novidade, né? Grande novidade. Televisão maravilhosa. O campo da televisão é espetacular para Fortaleza, porque a ação da televisão, o sinal da televisão, tanto o sinal de vídeo como o sinal de áudio, ele é reto. Ele não é um sinal como o rádio, que vai lá na ionosfera, não. Ele é retinho. Aqui não tem morro. Então, o que acontece? Pegava um transmissor da RCA Victor na época, né? Com 500 watts, meio quilo. Só para vocês terem uma ideia, meio quilo. A minha estação de rádio amador, que eu falo com o Rei Hussein, da Jordânia, falo com, quem mais, meu Deus do céu? Com aquele pessoal da Arábia, lá do outro lado do mundo. Ontem eu fiz um comunicado com a China, até comprei um cabo novo. Pois bem, que era mesmo que eu estava falando sobre isso? Sobre a televisão, a importância da televisão. Vai me ajudando aí. Fortaleza, não, pois bem, aí o que acontece?
As pessoas terem uma ideia, a televisão local tinha 500 watts, meio quilowatt, meu amigo. Isso não é nada. Agora, em compensação, pegava Fortaleza inteira. Por quê? Não tinha morro. A minha estação de rádio amador tem 4 quilowatts. 4 quilowatts. Então, 500, 1.000, 1.500. Tinha 4, sei lá, umas 6 vezes mais E a forte. televisão tudo ao vivo, né? A programação também. Absolutamente ao vivo, né? Então eu vou dar só uma paradinha aqui, porque eu tive que iniciar e você me ajudou com a questão da televisão. Aí o Américo, rapaz, tu quer ir comigo? Eu disse, bora. Eu disse, tu vai no meu carro. Aí ele disse, e tu tem carro? Eu já tem carro? Não, rapaz, papai me deu um carro aí, tu sabe como é que é. Eu guiei aqui com 13, 14 anos, Fortaleza com 300 mil pessoas, né? Onde só existia 2 tipos de família, as famílias das pessoas de posse e de uma certa tradição, e os que não tinham nem posse, nem tradição. Então, por essa ou por aquela razão, proporcionalmente falando, era a mesma coisa do pessoal do sul, do Rio, sentia em relação à Fortaleza. Então, aqui só tinha um inspetor, o inspetor Marcos e o inspetor Wilson. Tu lembra do inspetor Marcos do seu tempo? Não, né? Não? Não me lembro não, mas me lembro de vários inspetores. Era assim, eu fiquei imaginando aqui como só era tinha 2 Fortaleza. inspetores. Aí, inspetor, ô Ricardo, o que tu tá fazendo aqui de novo? Pai, bati aqui e tal. Não, tudo bem, vai para cá, teu carro. Só tinha 2 inspetores no trânsito, era o Detran. Não era Detran, não. Era Departamento Estadual do Trânsito. Só tinha 2 inspetorezinhos aqui, 300 mil pessoas. O Sobral tem 300 mil pessoas? Tem não, né? Tem não. Tem o quê, uns 100 mil? Não, deve ter uns 200. 200 mil? Olha aí. 200 mil. Pois eu vivia naquela época. Aí eu fui para a televisão. Cheguei lá, achei tudo aquilo interessantíssimo. Eu sempre gostei muito, né? Muito de alta fidelidade, rádio, de som, experimentação, astronomia, luneta, que mais? Microscópio, tudo quanto for de eletroeletrônica, até hoje, é comigo mesmo. Cheguei na televisão, né? Lembra, entrei com o Américo, do lado esquerdo estava a diretoria, estava lá o Guilherme Neto, e estava também o Péricles Leal, que era um dos diretores também, e o doutor Manelito. Manelito Eduardo Campos. Doutor Manelito, que era o Tuchal, né? Era. Então, do lado esquerdo tinha essa, né? Aí do lado, a gente adentrava, tinha o estúdio A, era o warehouse, que, como é que é o warehouse em português? É sacanagem. O warehouse é galpão. Tinha o galpão A, né? O estúdio A, e depois tinha o estúdio B, que era o estúdio do jornal. Do lado direito, subindo as escadas, tinha o pessoal do suíte, né? Que cortava os programas, e tinha 2 telecines de 16 milímetros. Se você conversar hoje em dia com um cara de televisão moderna sobre isso... Como é que funciona o telecine? Ele é projetando e a câmera pegando? O telecine é assim, você Olha pega aí, você pega 2 fios, duas máquinas de cinema, como se chamava Sim, na época, né? Hoje em dia é projetor, né? Projetor. Você pegava 2 máquinas de cinema, uma olhando para a outra, né? Irradiava com a célula, ela recebia o sinal e mandava para o ar. Lá em cima, no corte da mesa, você... Suíte, era? Suíte, né? Você cortava. O creme dental Colgate, o criador dos mais belos sorrisos. E Palmolive, o sabonete embelezador da mais alta qualidade que existe. Apresenta... As Aventuras de Rin-Tin-Tin. Aí, ô, Rinti! Rin-Tin. Né? Aí o cara... Cabo Russo. Aí o cara cortava, porque tinha que entrar na publicidade, né? E na publicidade vinha amor, sonho, poesia, romance. Tudo isso lhe inspira o suave perfume da água de colônia Cachimbo Buquê.
suave, persistente, seduz a gente, mais encanto pra você, pra você, pra você, com aristocrata das águas de Colônia, Cachemir, Buquê. Aí, TV Ceará apresenta Rintintim, aí abriu o telecine, plá! Aí a câmera rodava. Hoje em dia não, hoje em dia é HD, hoje em dia é digital. As coisas vêm, cabe no seu bolso. O Rintintim cabe no seu bolso hoje em dia. Quer dizer, uma sequência de 10 programas do Rintintim cabe no seu bolso. Antigamente era o Carretel. Antigamente era o Carretel. Bom, eu vou falando aí, você vai verificando. Aí o que acontece? 1970. Aí eu subi, achava aquilo tudo maravilhoso. Lá em cima tinha o pessoal do comercial, né? Aí você encontrava lá Neide Maia, encontrava Carla Peixoto, Toinho. Toinho fez história, né? E o Toinho tem muita história, tá vivo. Tá não, tá não. Encontrava lá Carla Peixoto, Isis Carla Martins, Peixoto, João Isis Martins, Ramos. e a Estelinha. Até que enfim ele me tirou da TV. Vilmar Pontes me tirou da TV. Acabou-se. Tá bom, televisão, Pascoal Barroso fica esperando só você aparecer no Oliver Twist, na novela. Mas eu quero falar sobre o Oliver Vamos Twist, falar, viu? vamos No falar. próximo bloco. Porque Aí, tá terminando isso aí aqui. aquele menino que era secretário, o Coutinho, como é o nome do Coutinho? O Coutinho Que era o do som. Não, rapaz, o do som é maravilhoso. Eu sei Que é o de Mauro quem você está Coutinho, falando. É o Mauro né? Coutinho, é o 01, é o fantástico. Mas eu quero falar do Coutinho, rapaz, do advogado lá do Ideal, que pergunta se todo mundo é sócio, tá, para você é sócio. Sim, rapaz, sim. Alfredo. Alfredo Couto. O Alfredo era o secretário particular do Pasfal. Aí o Alfredo dizia, governador, o senhor tem um compromisso agora com o Flávio Marcílio, agora 9 horas, ele está lhe esperando, governador. Eu disse, meu filho, eu só saio daqui depois da novela, que eu quero ver o Ricardinho. Eu gosto muito da Simone, né? Minha mulher é muito amiga da Simone. O Vilmar dispensa comentário. Agora eu só saio daqui depois que eu assisti o Ricardinho naqueles programas. Agora a empregada daqui chora. Isso só pode ser um jeito espetacular. Por que você está chorando, minha filha? O pastor dizia, é porque ele está sofrendo. Mas vamos falar do Oliver Twist já, porque daqui a pouco tem o daqui a intervalo, pouco, né? tá. Aí a gente volta já. E o programa Mosaico aqui volta com o ator Ricardo Pontes. Ei, Ricardo, Onde é que eu estava, rapaz? Porque Oliver respeite Twist. o meu 73. Sim, rapaz, você até é um menino, rapaz. Tu acha? Tu tá na infância da melhor idade, mano. Ainda tá tem, certo, tem tá muita certo. coisa. Pô, então eu vou Tem muita graxa pra quem. Eu vou continuar, né? Então lá em cima, como eu já dizia, eu encontrava muito a Neide Maia, que tinha, quando fazia o que a gente chama de locutor de cabine, né? Que dá a hora, e Casa Bicho, Rei dos Chapéus Finos, Curi Ramezoni. Exatamente. E tinha o Boa Noite Garotada, né? A televisão Ceará, Canal 2, se despede por hoje de todos os seus telespectadores, esperando ter levado a todos grande entretenimento e agradáveis alegrias, prometendo voltar amanhã no seu horário habitual. Muito obrigado, boa noite. Boi, 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 o boi índiozinho da cara preta, pegue essa menina que tem medo de careta. Aí o cara lá no suíte pegava a chave e a gente continuava, quer dizer, o áudio continuava cantando, aí ele ia baixando, ia né? puxando, baixando, até chegar na varredura. Quando chegava na varredura, entrava a TV de Caracas. Ai, era. Tem certas coisas. Rapaz, eu estou contando tudo para que vocês. Eu não estou mentindo, juro por Deus.
E o que é que acontece? Ricardo, e como é que foi essa história A televisão de Caracas, teleator? rapaz, a televisão de Caracas entrava, entendeu? E um dia, porque existiam os coruja de televisão. Eu tenho um amigo que tá, graças a Deus está vivo, o Murilo, Xadrez Sintonia, que é um radioamador, porque a televisão saía do ar às 10h30. Aí ia lá. Não, aí né? a TV e também a TV Marajoara. Olha aí. A TV Marajoara de Belém do Pará Belém, entrava Pará. também, entendeu? Entrava também. E a TV Caracas entrava e saía, e a gente ia lá pra cima. Bora, Murilo, porra, bota a antena aí, cara. Aí fixava. Mas é muito longe, cara. Muito longe. Na verdade, é o que a gente chama de espúrio. Não é fundamental. Agora a novidade que a televisão trouxe, que eu acho muito interessante, era o seguinte, é porque antigamente as novelas eram do rádio, não é? Então a televisão mostrou a cara do ator, né? A cara do radialista também, né? Eu vou chegar lá porque eu tô fazendo eu tô aonde? Em 61, 62? 63, 62, por aí, né? Tudo bem. Aí tá, ô, Américo, muito obrigado para você ter me mostrado esse clã aqui, né? Tal. Pois é, tal. Quando eu vou saindo, o Ari, o Ari Sherlock falou, Américo, quem é esse garotinho? Ah, rapaz, sou amigo meu, adora teatro, adora televisão e tal. Rapaz, eu estou precisando de um garoto para fazer, foi minha primeira apresentação, o Fantasma de Canterville. O Fantasma de Canterville de... E quem era, hein, rapaz, o Fantasma de Canterville? Tem que olhar isso daí. Eu não sei se era não era de Dickens, não. Peraí, Fantasma de Canterville, minha nossa senhora, é um ator inglês. Enfim, aí eu fui para os testes, aquela coisa, passei. Como eram os testes? Chegava lá, na hora que a televisão saía do ar, 10h30, aí começava a se trabalhar na televisão. Então, isso é engraçado, né? Porque ali, até 10h30, funcionava. De manhã era parte, talvez, comercial, aquela coisa toda, gravações não. Gravação. Nada de gravação. Nada de gravação, nada. Esqueça a gravação. Tudo era ao tudo vivo, assim, amigo. Olha. Era tudo ao vivo. Esqueceu, para não rimar e não ir para a censura, lascou-se. Eu ia dizer outra coisa. Você sabe o que eu ia dizer, né? Teve a história era tão ao vivo que o Toninho, isso quem me contou, salvo engano, acho que foi o José Oli Moreira que me contou. O Toninho chegou fazendo propaganda de uma sandália e disse assim, e ela não solta a tira. Aí quando puxou a tira, ela soltou. Aí ele jogou no chão e disse, essa é falsificada. Falsificada. Maravilha. Mas isso só pode vir do Toninho. Aí começava à noite as leituras do texto, né? Eu me lembro que eu tive uns 10 ou 12 textos, olha, 10 ou 12 falas na época. Eu achava aquilo interessantíssimo. Tal, e reunia na mesa, né? Era durante, uns 5 ou 6 dias, sabe? Tinha a mesa enorme, né? O diretor sentava lá, que era o Ari. Aí tinha os atores, eu acho que o Américo trabalhou né, nessa minha primeira sessão. O filho do Manuel, do Dr. Manelito, trabalhou, o Eduardinho. Eduardinho, se você vê aqui o programa do Totonho, um grande abraço para você, meu filho. Me lembro bem de você. Trabalhava, né? A gente estudava junto no Colégio Batista, mas isso aí é outra história. Enfim, porque eu já estava aqui no Colégio Batista. Era em 62 isso daí. 61, 62. Aí eu tinha umas 10, 12 falas. Depois... A apresentação foi muito boa, eu não errei nada e tinha muita vontade. Eu acho que eu fazia até por instinto, sei lá. Eu não tinha escola nenhuma, artística, nem técnica. A escola era a própria TV Ceará, né, talvez. Né? A escola era a própria TV Ceará. Agora, também tinha uma coisa importantíssima. Os meus diretores eram excepcionais. Você falou aí. Excepcionais. Ari Sherlock, o Périx Leal,
Gonzaga Gonzaga Vasconcelos. Vasconcelos. Gonzaga, você lembra dele? Claro, o cara tinha até não era falta na É, mão dos tinha um negócio dedos, na né? mão, Gonzaga Vasconcelos, entendeu? O próprio Emiliano, Que Emiliano Queiroz, era um grande que fez diretor. grande sucesso. Talvez ele reconhecesse isso, mas ele preferia ser rotulado como ator. É. Marcos Miranda. Marcos Praxedinho, Miranda, né? não, o Praxedinho sempre foi um ator. Ator, tá. Exatamente, tá. Marcos Miranda. E aí, quando você andava nos corredores, que ia embora, aí você encontrava nos corredores, encontrava quem? O próprio Ari, Emiliano, João Ramos, Augusto Borges, aquelas bichinhas tudo bonitinhas. Tinha uma garota que era a coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Talvez você ia ficar doido. A Cleide Holanda. Cleide Holanda. Você lembra disso? Lembra da Cleide Holanda? Lembra assim, não tô Cleide lembrando. Holanda era magrinha, mas era uma gracinha. Outra coisa também era uma moça de Santa Catarina, de Florianópolis. Essa eu sei que está viva, porque ela era novinha na época. E era linda também. A Iramisa. Iramisa também. Dona Ei, Iramisa, minha rainha. Gostava muito. Eu tenho uma amiga que eu acho que fez também sucesso também. É uma pessoa assim, de uma beleza marcante. Ana Leopoldina. Ana Leopoldo, vixe, aquela Né? era de lascar. Aquela, meu amigo, era de arrebentar. Ana, beijão pra Beijão. você, minha Tá amiga. viva? Tá viva? Tá, e muito. Tá viva, E né? bem. Pois bem, rapaz, então o que acontece? Aí você via nos corredores, via aquele feito do burro, né? Do jumentinho lá de Massapê. Sim, era. O Wilson. Wilson Aguiar. Wilson Aguiar. Cheiroso. Cheiroso. É. Olha, eu vou fazer como é que a gente chama? É inconfidência ou é uma confidência? Porque eu não sei, nunca Confidência. entendi bem como é que se diz isso. Eu acho que é uma confidência, né? É. Eu dei muito dos meus cachês. Eu ganhava 500 conto por semana. 500 mil réis por semana. Cruzeiros. Cruzeiro. Aquela Rapaz, só cruzeiro fazer é- as contas. é. É olhar no Google que era em 60. É. 61. A gasolina, me lembro, era 10 reais. 10 Cruzeiros, devia ser. 10 cruzeiro. Rapaz, era uma insignificância. E eu cansei de pegar o meu cachê e entregar pro... Eu digo isso. Sério. Já disse. Eu lembro que já morreu, né? É, mas é verdade. Ele contaria isso, É. seguramente. Então, eu vou lhe dizer. Dei uma... Isso aí ele não vai dizer. Dei uma vez pro Didi um dinheiro. Ele pegar ele apautou sem dinheiro aí, que tinha uma saleta lá fora. Tu lembra? Não tinha uma saleta lá fora? Era Lá. piso de E pastilha. tinha uma bodega, que todo mundo ia se reunir nessa bodega. Isso aí você não lembra não, né? Não lembro não. Mas tinha uma bodega lá. Eu já que- me lembro do pessoal indo no Gerbou. que Lá tinha na aquela bodega, barzinha perto. quando acabava os troços, o pessoal saía dos programas para beber lá, entendeu? Aí isso tu já viu, né? Soltava as tranças, né? E eu me lembro que o Péricles Leal dizia, rapaz, esse pessoal aqui do guarda-roupa, vamos lá para a bodega, rapaz. Depois aí vocês bebem à vontade. Aí lá você pega esses kit roll e faz o que quiser. Porque isso aqui não pode brincar aqui, não. Nós estamos falando, Agora, falando de televisão. Ricardo. Não, aí deixa eu lhe contar. Aí é o que a gente via, entendeu? Por exemplo, engraçado, e a gente não via o pessoal do Sul, não vinha para cá. Mas eu me lembro já, quem vinha aqui era o Ivon Cury. Não, mas o Era Ivon Cury vinha como cantor. Qual era? Como cantor. Como Eu me cantor, lembro né? dele, o Paulo Diniz, eu acho que trabalhou na TV Ceará. Paulo Canal Diniz. 2. E o Paulo Diniz também Né? trabalhou no Rio? Trabalhou. Não, já foi como cantor, né? Não, Paulo Diniz. Agora tinha um cara que eu achava que... Luiz Vieira. Encontrei... Luiz Vieira, mas vinha de Recife, De né? Recife, Vinha de Recife. Agora, eu conheci. Eu revi, dei um abraço, quase choro agora no Ideal. Sábado passado que eu encontrei o Luiz Irapuã, rapaz. Tu nunca ouviu falar, não, Luiz Irapuã? Tu não viu, não? Ninguém aqui ouviu falar no Luiz Irapuã. É que quando ele cantava, que dava os acordes, né?
Alguém me diz. Aí ele bate com os olhos assim, entendeu? Não sei, é um tique nervoso, né? É. Rapaz, eu tô frescando. Terezinha Silveira cantava muito também, Aquela, né? aquela, Era. aquela minha gordinha? Não, assim, não, Não me lembro mais. assim, Não, mas na minha época, não, Tu era reconhecido, eram reconhecidos na rua, Vixe, tudo, né? na rua, ó, Olivet. Mas minha filha não é Olivet. Meu nome é Oliver Twist. Twist, Não é Olivet. Aí, Tu era, era o rua, protagonista, né? Era o Oliver Twist, era tu, né? Protagonista, era o protagonista. Aí, Eu tenho um amigo, nós temos um amigo, né? Que ele foi figurante, anunciou para a vizinhança toda, e a cena ele não sabia, era ao vivo, ele levou uma pisa na cena, ele esperou o último ônibus para não levar uma vaia. Alô, Raimundo Fagner! rapaz, eu sei quem era o Evandro, levou porrada para casa. O nome, Viu, Fagner? o nome do filme, o nome do filme, meu Deus do céu, o nome do contador de história. Contador de história, né? O nome do João contador de Ramos, né? história era um ponto em inglês famosíssimo também. Porque o Oliver Twist era de Charles Dickens, né? É um ator inglês. Aí tinha o Bom Geste. Bom Geste. Eu fiz o Bom Geste quando garoto. E quando rapaz, era o João Ramos que fazia. Quando cresceu, né? Aquelas duas fases que acontecem e tudo. Agora, antes que eu esqueça, eu jamais, e acho que nenhum telespectador deverá esquecer a figura de um senhor que ninguém fala nele. Ou se falar, fala pouco. Rinauro Moreira. Rinauro Moreira. Esse senhor era especial, meus amigos. Esse senhor era especial. Especial em quê, Ricardo? Rapaz, ele era cenógrafo, ator. Ele era como o João Ramos, só que o João Ramos enveredava mais para técnica, montava as câmeras e tudo. Mas esse senhor fazia e colocava a gente de uma maneira que você reconhecia no cinema, quando era ao vivo não, quando era o cenário natural e quando era o cenário mesclado da natureza Sei. com a fachada. Certo. Hoje em dia não existe mais isso. Porque aí eu teria que explicar. Existe uma coisa chamada chroma key, que faz toda essa coisa eletronicamente através do computador. Croma. Né? Vamos continuar em 60, vamos vale continuar em tudo, 60. Quando a gente levava corrida de cachorro aqui, tu nunca levou não, por exemplo, tu vinha do Náutico, não tinha ninguém para pegar a gente. Porque não claro. tinha. Tu vinha do Náutico. Aí só tinha medo era de mordida de cachorro. Só, esse cachorrão, só tinha isso. Não tinha, era Não a tinha, segurança e outra que coisa, perigo. Nem atropelado, que é um carro ou outro que passava. Meu né? amigo, e outra coisa, como eu lhe digo, naquela época, era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Eu acho que existia mais respeito, existia mais, digamos assim, eu não sou muito saudosista, não, mas eu tenho a impressão que aquela época, vai ver que quando meus filhos não, meus netos tiverem mais velhos, ele vai ter a mesma sensação, né? Naquela época, rapaz, tudo era limpo, tudo era maravilhoso, entendeu? E existiam as coisas bem solidificadas, existiam as figuras que hoje em dia Amizade pela amizade. Amizade. Né? O sujeito ficava até 2, 3 horas da manhã, ia para casa sem perigo nenhum. Não é nem a palavra não é perigo, a palavra é pior do que perigo, sem violência. E eu vou dizer um negócio, sabe que eu acho interessante? Isso eu já perguntei a vários amigos da minha geração. Quando tu estudava no colégio, tu sabia quem era que tinha pai rico, pai pobre, ou que era o que... Ninguém era tudo igual. Não tinha isso não. Não era? Não tinha isso não. E outra coisa também, que eu preciso dizer, né? Era uma época em que nem todo mundo tinha televisão. A televisão era preta e branco. A televisão era preto e branco. As marcas eram sempre. Tinha Emerson, tinha Philips. Telefunken, caríssimas. E aí existia uma figura que desapareceu, que eram os televizinhos, lembra? Televizinhos,
Chegava, já tinha as cadeiras, né? Tinha, E eu tinha um primo que é miserável, mas eu não vou dizer o seu nome, não. Miserável, ele botava as cadeiras e cobrava. 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 Mas, rapaz, né? É R$1. R$1. É R$1.000. Ou então uma bila. Uma bila era. Uma bila. Ei, cara, bora pedir um intervalo já. Rapaz, corre muito, rapaz. Papo bom desse. Volta já. E o programa Mosaico volta aqui com esse convidado querido, trazendo alegria e informação pra gente, o ator Ricardo Pontes. Ricardo. Eu estava até me lembrando aqui, você estava falando de pessoas do nosso tempo, né? Do tempo mais antigo. Mas eu queria lembrar o telespectador o seguinte. Hoje, o ser humano digamos assim, se caracteriza por ter desenvolvido uma coisa chamado medo coletivo e medo patológico. Todo ser humano tem medo. Todo. Até para nascer. É importante que tenha também, né? Todo ser humano, rapaz, ele tem medo. Agora, o medo, quando começa a atingir a condição de fugir ou lutar, ou brigar, aí é patológico. Aí está na faixa vermelha. Então, nós não tínhamos um medo patológico. Nós tínhamos um medo saudável de apanhar. Apanhar da mãe, apanhar do pai, apanhar até do líder, né? Da turma, né? Aquela coisa. Aquele negócio. Tinha o líder, às vezes dava uns cascudos. Dava uns cascudos, entendeu? Aquela coisa. Ou então o negócio da mãe, né? Botava lá quando ia jogar triângulo. Aí botava, isso aqui é a sua mãe, isso aqui é a sua mãe. Era na briga que tinha, ou então chegava, querem brigar? Querem. Aí um traçava o risco, né? Ou então cuspia no chão. Cuspia. Aí dizia assim, dava dois cuspidos. Tá aqui a mãe de um e a mãe do outro. Aí Exatamente. quando um pisava, aí o pau truava. Pautuava. É exatamente isso daí. Então, o que acontece? Nós tínhamos um medo, não vou dizer saudável, porque fica uma coisa meio paradoxal. A gente chama medo saudável. Mas é um medo que a natureza permite que o indivíduo tenha, que é para proteção, é um pouquinho de ansiedade. Mas não se a gente viesse para cá, eu e o Totônio, absolutamente descontraído, com outras coisas e tal, você perdia um pouco da atenção, porque você sabe que, na verdade, nós estamos levando um recado. Eu e o Totônio vamos ficar, se Deus quiser, para sempre. Então, no dia que se quiser saber como é a história do Ceará, rapaz, tem uma pessoa que andou falando sobre o Ceará desde 60 até hoje. Inclusive, eu alerto aos pesquisadores, né? Porque hoje nós temos, assim, memorialistas de Fortaleza que conversam com o Ricardo. Muito bom, Totônio, ter lembrado. Tem uns caretas, que é preciso que agora, esse eu não vou citar nome. Até conversei com o Totônio, um monte de ir, mas eu não vou citar nome porque é chato. Mas tem uns caras que se almejam como dono da história do Ceará. Dono da televisão Ceará, da TV Ceará, dos anos 60, quando foi inaugurada. Eu fico olhando, rapaz, eu nunca vi esse cara lá. E é um bichão que tem aí, que eu não posso dizer o nome. Ele usa um troço aqui, mas eu não sei quem é, não. Ele usa ele usa um rabo de cavalo, esse senhor. Entendeu? E conta história que eu digo, mas eu nunca vi esse cara na minha vida, nos corredores da televisão. Como é que ele está contando essa... Vai ver, contaram para ele, só pode ser. Então tem muita gente que se arvora de dono da história do Ceará e conta história fiada. Aqui não é história fiada, aqui é história verdadeira. É o que eu me lembro, é o que eu estou vendo. Eu não soube. Nem uma hora eu contei para os senhores o que eu soube. Em todo o tempo, o que eu estou contando é o que eu vivenciei. Vivenciei. Então, quer dizer, naquela época, nós fizemos todos os teatros, Fantasma de Canterville, fizemos o Bogeste, fizemos o Tronco do Ipê, Oliver Twist. Chegou a fazer o Conde de Monte Cristo? Conde de Monte Cristo. O Gavião do Mar, aquele que você
disse que eu estava todo afrescalhado, com aquele negócio na cabeça. Era, tava Eu assim. não esqueço Tava as suas... invocado, Eu não era. esqueço essas coisas que você fala de mim, não, mas é uma verdade. Meu amigo, quem está na chuva é para se molhar. Aí o cara diz, e tem que atuar? Não. Necessariamente não tem Ei, que atuar, Ricardo. não. Mas que quem está na chuva é turbante. Era de cheio turbante, assim, com os Não, olhos e a puxados, e a assim, toda maquiagem, rapaz? Era. Rapaz, se Ei, você tem vontade, aí ele vai lá. me diz uma coisa, aí tu foste comentarista esportivo, não foi? Não, aí então, etc. Vamos, 63, 64. Aí começaram a ver aquela. Aí Fortaleza já tinha 1 milhão de habitantes. Aí acabou-se essa onda da televisão. Houve uma revoada na televisão, 80% da TV Ceará foi embora. Todos os atores antigos que você possa imaginar foi embora. E eu ainda continuo aqui no meu inconsciente, rapaz, pensando na pessoa de Santa Catarina. Daqui a pouco eu me lembro o nome dela. Uma mulher maravilhosa, linda. Bom, então todo mundo foi embora. Aí, rapaz, a televisão morreu. Não tinha ninguém, não tinha... Chegou o videotape. Aí chegaram os videotapes, troço enlatado, horroroso. Horroroso, meu Deus do céu. Existia uma forma negativa de se fazer videotape chamado dropout, que você olhava e a bicha fazia assim. Nunca viu, não, isso? Como é o nome? Coisas antigas, enlatada antiga, que vem assim. Aquilo era o começo de tudo, meus amigos. Depois chegou uma lente que até 1900... Rapaz, engraçado. Nem no cinema tinha. Até 1960, o cinema... 60? Não, 59, vamos colocar assim. O cinema de 58, 59, usava trilho para aproximar a câmera. Usava o trilho. Colocado. O trilho, bota no trilho, né? Com o advento da Zoom, é uma tranquilidade, né? Você está ali, você puxa, né? Puxa. Antigamente você levava a câmera no trilho. Ela precisava estar bem azeitada, estava precisando, ela tinha que ter 100% da superfície clean, como se diz em inglês, limpa, para poder ela só deslizar, porque senão ela ia desse jeito, né? Então o que acontece? Câmera pesadíssima. Né? Isso, exatamente. Outra coisa, então essa câmera surgiu para o cinema e naturalmente ao mesmo tempo para a televisão em 1960, 59, 60. Você se lembra quando vocês assistiam aqueles filmes italianos, lembra aqueles filmes italianos de cowboy? Bang Bang italiano. Italiano, tu assistindo o Diogo? Era. Geralmente, a maioria da filmagem era toda feita em primeiro plano. Não sei se você se lembra. O cara dizia... Aí lá vinha o cara, né? O cavalo e tal, tudo mais. Aí, ó, tá, em cima dele. Plim, plim, plim. Aí aparecia a cara do cara. Aí, cortava a cara do outro cara. Era tudo feito em primeiro plano. Quer dizer, isso aí já é uma desinência ou não é desinência, isso aí já é uma interferência do Dino de Laurentiis, foi quem inventou a imagem, digamos assim, mais impressionável, a imagem mais impressionável do que o áudio, do que a fala, Quer dizer, o Charlie Bronson, né? Quantas vezes você não viu o Charlie Bronson assim, olhando aí na sua cara, né? Entendeu? Tava ali, Isso é coisa que vem da Itália, isso daí. Dos diretores na época, né? Enfim, 64, 65, aí aqui já tinha 1 milhão de habitantes, né? Aquela época, dos anos 60, 68, até 70, né? Quando o Brasil foi campeão no México,
Até 70, a coisa era muito gostosa, era muito gostosa. Depois, eu não vou dar continuidade agora, de 70 para cá, porque isso é vida atual. Então não mudou mais nada. Ei, Ricardo, pois bora falar agora de Bora falar do que você audiofilia. quer. De quê? Audiofilia. Eita ferro. Eu sei que é muito tempo, mas Não, tem que eu falar, para já mim, estamos no último bloco. Rapaz, eu falo, meu filho, audiofilia é um hobby como outro qualquer. O que é audiofilia? É o indivíduo que bota na sua cabeça, ou na cabeça dele, para levar o som da sala dele como se fosse ao vivo. Dá para entender? Por exemplo, você tem um amplificador, você tem um pré-amplificador, tem um CD player, tem um toca-disco, aquela coisa, etc, etc, etc. Entendeu? E você quer colocar aquilo ao vivo. Existe, pra vocês saberem, a figura do audiófilo, que é o obsessivo quase que compulsivo, eu diria, e existe um musicólogo. O que é um musicólogo? Eu estou com um a 75 centímetros de mim, que é o Totônio. O Totônio é um musicólogo. Aí você pergunta, por que o Totônio é musicólogo? Porque, rapaz, na verdade, a música não é o carro-chefe especial. Ele gosta do background, ele gosta do som de fundo, entendeu? Mas o carro-chefe dele é o papo, e aqui é acolá, tomar um skin e tal, tudo mais. Mas ele gosta mesmo do papo, é da conversa. Esse é um musicólogo. Ricardo, um musicólogo, ele se identifica bem com o audiófilo? Não. Não há possibilidade. Por quê? Porque o conceito filosófico do audiófilo é comprar um som para chegar ao vivo. Você pega, por exemplo, o Oscar Peterson, que todo mundo conhece, né, do piano. Qual é a ideia do audiófilo? É colocar o piano e o Oscar Peterson dentro de casa. E para fazer isso? Caro para dedéu. É um hobby caro. Se você não tiver ficha, bobagem não entrar. Por quê? Porque se você não tiver ficha, não tiver dinheiro, você primeiro não vai chegar lá nunca, nem próximo. Então é melhor você ficar como musicólogo, comprar seu sistema de som, comprar suas 2 caixas, sei lá, BW ou qualquer outra assim, que a gente chama de bookshelf, né? Essas caixas pequenas, um receiverzinho, entendeu? Um CD ou qualquer coisa e ir se divertir. Não se meta se você não tiver ficha em audiofilia. Mas é um hobby como filatelista, como aquele sujeito que caça borboleta, né? Aquele sujeito que anda com aqueles troços assim. É um hobby como outro qualquer. Então agora os senhores têm a ideia de que é um musicólogo e o que é um audiófilo. O musicólogo esculhamba o audiófilo, esculhamba, o tempo inteiro. E o audiófilo esculhamba o musicólogo? Não esculhamba. Olha, eu não escolhemos não. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você me convidou para eu vir aqui. Aí, como audiófilo, tudo, me leva lá. Isso aqui aí ele dá nota, ele dá nota, ele manda a nota do comportamento do convidado. No outro dia, 7. Eu disse, não pode. Aí eu liguei, Ricardo, 7 não, quero uma revisão. Meu amigo. Aí eles foi, mas... Bom, eu explico aos senhores. Rapaz, é porque o audiófilo, eu já disse, não é saudável, não é um cara saudável. Aliás, o cara que cultiva um hobby extremamente pesado, direto, não pode ser saudável. Por exemplo, ele deve ter alguma coisa, e todos têm, entendeu? Aliás, eu não conheço nenhum eletroeletrônico com a cabeça boa. Pode escrever isso daí. Nenhum cara que mexa com eletroeletrônico, ou um câmera, ou digamos assim, gente que conserta a televisão, ou o cara que está manipulando essas mídias, tipo CD, HD
stream, e nem falem nisso para cima de mim, também não vou explicar para vocês. Porque, além de ser demorado, é mesmo que você está dizendo um palavrão comigo, quando você fala em stream e quando você fala em HD. Ah, rapaz, hoje em dia você bota um troço no bolso, enfia no CD ou enfia num receiver e são 3.000 músicas. Que qualidade de música. Ah, mas, Ricardo, isso não me interessa. Olha. Eu quero é ouvir. Ah, bom. Então você tem que saber o que você quer. Meu set foi porque ele alegou, o telefone tocou. Desculpa. não Aí o foi? que acontece? Aí- Nós estamos aqui contritos, eu digo, rapaz, dá uma olhada nesse contrabaixo do Yo-Yo Mamá. Se você olhar no Google, bote lá, Yo-Yo Mamá. Y-O, depois Y-O de novo, Mamá. É o maior contrabaixista eletrônico que existe. Não tem igual. Então, o cara, rapaz, fazendo uma função ali, uma função não, fazendo uma apresentação maravilhosa, entendeu? Eu estou mostrando, olha como esse grave do cara articula, rapaz. Aí, plim! Esse é o Ricardo Pontes. Muito obrigado, viu? Uma graga. Até o próximo. Um abraço. Tchau, queridos.